Aê, chegamos na parte 3 do nosso e-book da disciplina Ética Profissional e Relações Interpessoais. Eu sou o Léo Sobral, sou ACS e você seja muito bem-vindo aqui ao canal Dicas do Léo, o canal Saúde com a gente. Inclusive eu estou pensando em mudar o nome desse canal aqui somente para ACS Léo ou ACS Léo Sobral. Você deixa aqui nos comentários a sua sugestão. E esse formato de vídeo bem curtinho, ele é quase um podcast, então ele é feito para você continuar fazendo seus afazeres na sua casa e ouvir a leitura desse e-book. Então, se você não tem o hábito de ler ou se você não gosta de ler, esse formato de vídeo é ideal para você. Vai fazer o que você tem que fazer, aumenta o volume da sua televisão aqui nesse canal ou do seu celular aí no seu fone de ouvido e vamos fazer a leitura da parte 3 do e-book Ética Profissional e Relações Interpessoais. E o nome aqui dessa parte 3 da disciplina e do e-book chama-se Mandamentos da Ética. Então se inscreva no canal, ative o sino das notificações, se prepare e vamos à leitura. Vamos lá? Você já está vendo aí na tela, inclusive. Vamos lá. Mandamentos da Ética. Gabriel Chalita, a partir de sua longa experiência, desenvolveu 10 propostas, as quais ele chama de mandamentos essenciais, universais e imprescindíveis para se levar uma vida de forma ética, que são os seguintes, Almeida, 2015. Vamos lá então a esses 10 mandamentos. Algumas ações são essenciais para a convivência de um trabalhador baseado na ética. Ações ética, e nós vamos aqui da direita para a esquerda, começando em fazer o bem. Vamos lá? Ações éticas, fazer o bem, agir com moderação, saber escolher, praticar as virtudes, viver a justiça, valer-se da razão, valer-se do coração, ser amigo, cultivar o amor, ser feliz. Tudo isso faz parte de um grupo de ações éticas. O primeiro mandamento, fazer o bem, demonstra que isso é a finalidade da ética. Porém, fazer o bem representa fazê-lo sem egoísmo, sem pensar em vantagens para si. Já o segundo mandamento consiste em agir com moderação, que para Chalita consiste em equilibrar a excelência intelectual e a excelência moral. A primeira diz respeito às faculdades intelectuais em todos os campos que envolvem a razão. Contudo, não é interessante apenas adquirir esse tipo de conhecimento, o qual o autor diz ser libertador, sem se comportar de acordo com a excelência moral, já que ambas devem estar em equilíbrio. A excelência moral, de acordo com Chalita, relaciona-se com o coração, com as emoções e afetos. O terceiro mandamento diz respeito a saber escolher. Para Chalita, as escolhas que fazemos revelam o nosso caráter. Porém, saber escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, não é algo tão fácil quanto parece. Nossas escolhas ainda revelam nossos conceitos e preconceitos. Um dos elementos fundamentais para a escolha é a vontade, que pode ser voluntária, quando uma pessoa tem consciência do que faz, involuntária, quando uma pessoa é obrigada a realizar alguma ação da qual é obrigada por alguma circunstância ou por outrem, ou por outro, né? E não voluntária, quando uma pessoa realiza uma ação do qual não tem controle, não tem consciência. Saber escolher depende do equilíbrio entre a razão e a emoção e deve ser sempre a favor do bem. Saber escolher deve ser uma atividade reflexiva entre aquilo que queremos e podemos e devemos. O quarto mandamento proposto por Chalita é praticar as virtudes, tais como liberalidade, meio termo entre essa palavra é nova para mim, vou ler com calma, vamos lá. A liberalidade, meio termo entre prodigalidade e a avareza. A magnificência, meio termo entre a vulgaridade, exibicionismo e a mesquinhez. Amabilidade, meio termo entre os extremos das manifestações da cólera, fúria e apatia. Sinceridade, meio termo entre o excesso de humor e o mal-humorado. O recato, meio termo entre a impudência e o acanhamento. A justiça, meio termo entre aqueles que julgam erroneamente e aqueles que não se manifestam. Temperança, meio termo entre o omisso
e o agir por impulso, e coragem, meio termo entre a covardia e a temeridade. O quinto mandamento é viver com justiça, considerado por Shalita como a excelência mais completa, sinalizada pela consciência. Shalita ainda discute a justiça distributiva e corretiva. A primeira diz respeito às diferentes responsabilidades, atribuições e posses conforme o trabalho que realiza, enquanto a segunda refere-se às relações interpessoais entre duas pessoas ou dois grupos. Valer-se da razão é o sexto mandamento. Shalita considera a razão em duas categorias. A primeira é a faculdade científica, ou seja, verdades imutáveis. E a segunda é a faculdade deliberativa ou calculativa, que significa coisas invariáveis e desconhecidas. Todas elas exigem um comportamento ético, entretanto, a segunda parece exigir mais, pois, segundo Shalita, diante de tantas incertezas, o ser humano precisa se adequar para viver em comunidade. Para o autor, ainda há 5 disposições que compõem a racionalidade: a ciência, a técnica, o discernimento, a inteligência e a sabedoria. O sétimo mandamento discutido por Shalita propõe valer-se do coração, controlar nossos impulsos interiores, as nossas emoções, utilizando para isso nossos conhecimentos e nossas capacidades de deliberação e discernimento. Shalita ainda comenta a incontinência e a bestialidade, que, segundo ele, desvirtua aquele que busca a ética, já que faz com que a emoção se sobreponha à consciência. O oitavo mandamento é ser amigo, o qual é uma virtude e algo necessário para o bem e para o bom convívio em sociedade. Ninguém vive totalmente isolado, por isso é importante ninguém vive totalmente isolado, por isso para conviver. Estamos aqui chegando ao fim, falta só o nono e o décimo, hein? E conviver com outros. É preciso cultivar a amizade, pois ela é que nos liga ao mundo. As amizades vão se construindo pela convivência. O nono mandamento é cultivar o amor, em que Shalita continua discutindo as relações entre os amigos, que, segundo ele, os amigos são pessoas que realmente amamos e aos quais é preciso dedicar-se plenamente. O décimo mandamento é ser feliz. Segundo Shalita, seria muito mais uma consciência dos outros mandamentos do que um próprio. Um prêmio para aquele que pratica as excelências e vive de forma ética. E aí tem aqui um reconhecimento que diz o seguinte: o reconhecimento e a prática dos 10 mandamentos da ética são condutas fundamentais que toda pessoa poderia pensar em ter em busca de conviver bem consigo e em sociedade. E essa foi a terceira parte do e-book Ética Profissional e Relações Interpessoais. Então, continue estudando aqui comigo, nesse formato meio que de podcast aqui, onde você não necessariamente precisa ficar sentado em frente do computador para assistir, já que eu estou fazendo uma leitura. Então, continue fazendo o que você tem que fazendo e até a parte 4 aí, que é o próximo vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, um abraço!